E falando de Copa, aproveitar que a gente tem Carlo Ancelotti na seleção brasileira. Nossa, esse não sabe o tamanho do buraco negro que Onde ele ele se caiu, meteu, meu. né? Nossa, você já imaginou? Entrou num buraco da Alice, né? Mas tá vivendo. Não, tem que aproveitar. Mas É, parte- isso, Mas né? essa é parte da equação. É. Né? Eu acho Então, que é a maior É parte isso da que eu ia falar, equação. eu acho que é o que mais pesou. Não, pra quem viu 70, 82, Nossa. 2002, tem o que esperar da Copa do ano que vem Eu no sempre Brasil? não, eu acho que não, mas eu vou te contar. Eu escrevi um texto outro dia para a CNN Brasil, uma coluna que eu escrevo mensalmente, sobre o homem cujo pé era uma bola. Tá. Que é do ponto de vista neurocientífico, o cérebro do Pelé não tinha um pé. A representação do corpo do Pelé tinha o corpo inteiro dele, e onde tem o pé tinha a fusão do pé com a bola. E eu não estou sendo literário aqui. Literalmente era isso que aconteceu, porque o cérebro humano incorpora todas as ferramentas que a gente usa no dia a dia, elas passam a ser representadas como extensão do corpo aqui dentro, dos mapas do corpo que nós temos. Então, literalmente, o tenista tem uma raquete representada junto com a mão, o jogador de futebol tem a bola, o corredor de Fórmula 1, o carro. Eu escrevi uma vez sobre o Ayrton Senna. O carro é a extensão do corpo do piloto. Por isso que os caras conseguem... Eu me lembro de uma história que o pessoal da Honda dizia que o Ayrton Senna ajustava a suspensão melhor do que o sistema automático deles, com mais precisão, porque ele sentava no banco sem almofada, sem nada, então ele sentia a vibração no bumbum, a vibração da pista, né? Então ele sabia ajustar a suspensão com um grau de precisão que os caras ficavam abismados, né? E nessa coluna eu conto do que eu vi o Pelé fazer aqui no Pacaembu, né? E a ponto de ele fazer um gol no Palmeiras e o estádio inteiro cair aplaudindo, palmeirense, santista, não interessa. Que é o apogeu do futebol brasileiro, né? De 54 a 74, antes da derrota para a Holanda em 74, são os 20 anos que nunca mais o universo vai ver. Nós perdemos em 54 para a Hungria, tudo bem que era um baita de um time, mas perdemos porque nós tínhamos o complexo de vira-lata. Sim. Jogador por jogador, nós tínhamos muito mais time. Aí 58, 62, era para ter, se a CBD não fosse completamente imbecil e totalmente tomada pelos políticos da época, era para ganhar 4 seguidas, isso é tranquilo. Tinha 3 times. Só que os caras não definiram o time até a véspera da Copa, né? Então, o que a gente viu naquele período, eu duvido que a gente veja de novo. Aqui, no Brasil, né? Pode ganhar a Copa? Pode. Talento tem, né? Tem os caras jogando na Europa lá, Rafinha, Vinícius Júnior, né? Tem jogador que desponta. O Marquinhos acabou de ganhar a Champions League e tal. Mas quando chega na seleção, você não tem a brainnet. Porque... Uma das minhas teorias, eu não posso provar, mas uma das minhas teorias é que esses caras não têm mais a conexão com o país. Você vê a seleção da Argentina jogando, você vê o Scaloni. O Scaloni, a Argentina, não sei se vocês lembram dessa imagem, o cara lá, o perna de pau lateral direito, faz o pênalti. O Messi está pedindo pro Maradona, né? O Messi está olhando pro céu e falando, Maradona, por favor, Diego. E vai lá o Montiel cobrar o pênalti, que é um perna de pau, e faz o gol. O Scaloni leva segundos para reagir que ele tinha ganho a Copa do Mundo. Aí tem a imagem, a câmera dele. Por quê? Porque o cara está tão conectado com o povo argentino, com o país, com a noção de pertencer a algo, que deve ter sido a emoção mais brutal da vida do cara. Ele não sabia nem como reagir. Né? Porque ninguém esperava que a Argentina ia ganhar do jeito que ganhou. Eu achei que a França ia ser numa bicampeã. final do jeito que foi, né? E a defesa do... e a defesa do defesa do Martínez Dibu, no último sim. segundo, né? E você olha para os jogadores da França hoje, os que acabaram de ganhar no PSG, a França tem um timaço de futebol. Né? Até hoje, né? Mas, enfim, os caras vão jogar em Buenos Aires. O Messi foi jogar o jogo primeiro para comemorar o negócio da Copa. Foi um negócio. Né? O Monumental de Nunes pulsando e a seleção... Os pernas de pau do time, eles vibram como... Né? E eles sobem um nível. De confiança e né? tudo. Eles sobem, né? Tem jogador ali que não seria titular nas melhores séries. Não, se você pegar as outras seleções que a Argentina ganhou... Cunha, que é lateral esquerdo, ninguém vai falar. E fora os caras que foram... Enzo Fernandes, vendido a mais de 100 milhões por causa da Copa. Não, tem jogador ali que não seria jogador das melhores seleções da Argentina, mas nem de perto, né? Mas o que aconteceu? Eles tinham um time. E apesar de ter o Messi... Objetivo, né? Claro, o Messi era o ídolo de todo mundo ali, era o líder, mas esse não é o ponto. O ponto é que eles fundiram. Eles fundiram num time. O objetivo era ganhar como um time.
E eles precisaram de um time para ganhar. O Messi não ganhou aquela Copa sozinho. Como a gente viu o Romário ganhar, o Pelé ganhar. Não foi assim. Né? O Ronaldo, em 2002, junto com o Rivaldo, né? Eles ganharam com um time. Porque eles ainda tinham a conexão que nós todos temos quando vamos torcer para o nosso time num estádio de futebol. Tanto é que eu não tenho o resultado, mas eu garanto que se você fizer uma pesquisa e comparar Argentina e Brasil, qual é o time que você prefere torcer? A seleção ou o seu time de futebol? Aqui no Brasil ganha o seu time de futebol hoje. Tenho certeza. E lá vai dar... E lá vai dar a seleção. Não, até porque lá eles têm cantos pra seleção em conjunto. né? A Isso. gente não tem isso. E tem jogadores do Brasil saindo com 16 anos. Antes da lei que proibia, tinha jogador que ia jogar nas divisões de base do Barcelona, do O Thiago Alcântara, Thiago né? Alcântara, né? O filho do Mazinho, né? E hoje mesmo, podendo sair com 18, os moleques aparecem pro futebol brasileiro, São se vendidos. despontam, você gostaria muito de ver ele se desenvolvendo, dá 18 anos, ele já não. Eu tenho muito receio, por exemplo, o Estevão, que é o melhor jogador junto com o Endrick, né? Os dois da base do Palmeiras, eu nunca tinha visto nada igual. O Wagner Love, tudo bem, mas esses dois, Não, é né? diferente. Eu temo pelo Estevão, porque ele vai chegar no Chelsea e é difícil você jogar lá. Porque o Chelsea tem uma política de emprestar os caras, né? Eles... E tem muita essa política do jovem, chega o jovem não deu certo, pega outro jovem. Mas não deu certo em 2 jogos. em 3 não deu certo jogos. pra o que eles estão esperando, E né? um moleque de 18 anos não está preparado psicologicamente para ser preparado. Veja o Hendrick. O Hendrick foi quase artilheiro da Copa do Rei na Espanha. O Andrei, que foi do Vasco O agora, Andrei foi tá na seleção. Tá no Strasbourg 2 anos já pra... Que foi pro Chelsea. Isso. Então, o futebol virou meio massacrante, entendeu? Quando você vê esses moleques indo embora, eles não passam nenhum tempo aqui. Então, esse vínculo... Faz sentido. Esse vínculo não existe. E vai ser, talvez, a Copa com a próxima, né? Eu estava nos Estados Unidos na Copa passada. E os Estados Unidos não tem clima nenhum, né? Mas não tinha jeito, não tinha como vir para cá. A sensação que eu tive é que era um time que não tinha nenhuma fusão, né? Não tinha Tem nenhum nenhuma... treinamento. Não, e não tinha nenhuma... Num esporte de alto rendimento tem a parte física, a parte psicológica e tem o imponderável. Claro. Quando você joga num time, né? E o imponderável é o time. Né? Quando os caras olhavam e viam o Messi, os caras falavam, não, nós vamos ganhar. Né? Foda-se, mesmo é bom ou não, mesmo tem que ele não tivesse no pico, e não tá. E ele vai jogar a próxima. Vai. Ele vai lá só para tentar ganhar Vai. na base Jogar do como gogol. campeão. E vai tirar time chato ainda. E o nosso drama é esse, quando você pega os jogadores que estão despontando e que estão jogando, né, o Rafinho, o candidato aí a bola de ouro, sei lá. Sim. O Vini foi no ano passado. Vini foi campeão, ganhou. Quando chega na seleção, eles não jogam a mesma coisa. E consistentemente não jogam a mesma coisa. Né? Porque eles não estão, de certa maneira, com uma conexão emocional ali. É um outro jogo. Os caras estão cansados, vem de avião, chega num dia, joga no outro, vem volta. pra se provar. A cobrança é... E eles acham que talvez eles não precisem disso. E você vê, o Brasil nunca teve tantos goleiros de primeiro time, né? Nunca teve jogadores que estão, né, decidindo competições. campeonatos. Ano após ano, né? E quando você compara os times, o que aconteceu lá em Buenos Aires, perder de 4-0, foi ridículo, né? Foi completamente ridículo. Humilhante, né? Foi a pior humilhante. derrota depois do 7-1. Foi. Eu nunca tinha visto. Eu procurei na minha memória. Acompanho futebol desde 67. Eu não lembrei de uma derrota para a Argentina desse placar. Não existe. Dos anos 50, talvez tenha alguma coisa em algum sul-americano, mas nesse período, desde que o Brasil virou, né? Brasil não teve. E é isso, né? É porque Você não tem um pertencimento de tamo remando junto. É tipo, a gente tá aqui e vamos ver o que dá, porque a gente é bom. Bom, os caras vão jogar contra o Equador quinta-feira. O técnico nunca vai conseguir fazer nenhum coletivo, provavelmente, né? Ele vai pegar os caras e falar, como que nós vamos jogar? Não, teve agora, isso que você falou dele, não sabe o buraco que ele se meteu. Hoje eu vi a matéria, que é Ancelotti fica muito surpreso que os primeiros 15 minutos do treino tem que gravar e é aberto pra imprensa, porque não teve tem uma outra essa... parada que é. Tu viu ele com o Martinelli? Viu, olhando Ele ele tá assim... tipo assim, quem que é? Quem é Ele esse? cumprimenta- Não, eu não posso. Ah! Eu não posso provar, mas ele não convocou esse time. Quem Não, convocou foi o staff, Caetano, Rodrigo Caetano. Caetano. Você via que ele lendo os nomes, ele não tinha o conhecimento até de jogadores, de lembrar os jogadores Você pelo lembrou de nome, um né? bom ponto. Martinelli, Copa do Catar, certo? Brasil, mal. Brasil e Croácia. Brasil, Croácia. Por que o nosso querido Empatite não pega o Martinelli e põe na direita? Na ponta direita. Inventa o nosso. O cara tava jogando muito.
o cara tem perna esquerda. O Estevão é canhoto e joga na direita. Meu, tinha que ter inventado um barato novo ali. Né? Aí o cara me tira o Vinícius Júnior, né? No meio do segundo tempo. Não faz sentido, meu. Muito Então, louco. qual o problema? Os caras, as seleções de ponta, elas já estão usando outros métodos que não seja só a opinião subjetiva do técnico, né? Os caras têm Big Data já. Sim. Os caras a França está revelando o jogador. A rodo, tem A alguma coisa rodo. acontecendo, É, gente. claro, não é possível que o futebol francês virou Não. do nada. Não. O lugar de Portugal, revelar pô, jogador. com Sim, 300 Portugal. jogadores e técnicos. Não, veja o que Verdade. os moleques do PSG aprontaram. Sim. E outra coisa, o Luiz Henrique, que é um baita técnico, deu o famoso nó tático lá no Acabou Inzaghi. com a Itália, pô. Acabou E o time que, com o cara. que tava arrebentando. Não, os caras bateram o Barcelona, os caras viraram o placar a 1 minuto do final. Sim, não né? é só futebol, tem não alguma coisa a mais. Não, assim, não é. E eu reparando no como foi o jogo, foi um massacre, tático. Sim. Né? Porque ele tirou um moleque de 19 e pôs um de 20. E o moleque fez o gol. Né? O último gol. Não, e os caras não paravam de jogar, pô. Não. Eles, Era- E essa questão também, né, do nível de atenção, e os caras estavam muito focados. Quando você olhava para os jogadores da Inter, eles estavam aéreos, pareciam que nem estavam em campo eles de tinham fato, acabado né? de perder o campeonato italiano pro Napoli, né? Verdade. De uma forma meio grotesca também. Eles entregaram, perderam a final, perderam pro Inter a Supercopa, perderam a Copa da Itália num clássico também Na absurdo. semifinal, é verdade. Então, por isso que eu digo, o esporte de alto rendimento já passou há muito tempo quem ganha, né? Você vê o projeto olímpico da China, você vê como os caras... É, isso que eu ia te né? perguntar, esporte olímpico. Porque assim, né, eu ia perguntar se alguém já chamou ele pra fazer alguma dessas coisas, porque, cara, é assustador Faz- quanto que o é, detalhe sim, é sim. muito diferente. pô. Não, é muito diferente. É muito, e você vê que os caras acordaram há muito tempo já para a parte mais quantitativa, mais biológica da coisa, entendeu? Não é só como Biomecânica, a né? e não é só o troço que aqui no Brasil é muito comum, né? Que boa parte dos técnicos brasileiros de futebol parou no tempo, né? Para. Então é gritaria no vestiário, né? Acha que sabe todas as táticas do Desculpe, mundo. camiseta Nossa Senhora. Agora, Meu. É o Então, paizão. É o paizão, né? Então é duro. Então, por exemplo, o que aconteceu no Palmeiras com o Abel, que ninguém sabia quem era, né? Quando ele Sim, despencou quando ele aqui. chegou, vindo do Paok. Do Paok. Ué, Léo Jardim. Eu contei Agora pra no ele. Cruzeiro. Chegou, parece. O É. time tava. O cara arrumou o catástrofe time. E virou. O cara arrumou o time. E veja, eu assisti o jogo do Paok com o time da Ilha de Creta. Na Ilha de Meu Creta. Deus, Eu tava dando um Campeonato curso. grego? Campeonato grego, Meu Deus. Tava dando um curso 1 mês. Eu dei durante 6 anos um curso de 1 mês na Grécia, no verão. Que isso. Heráclion é o nome da cidade, tá? Caraca. A capital Aham. de Creta, e o time é o Heráclion. Aí eles Caraca. falaram, você tem que assistir um jogo aqui. Eu falei, tá bom. Meu, a maior loucura Não, definitivamente que você assistiu futebol Não, em todo não, lugar eu Eu acho que possível você no deve ser a pessoa planeta. que mais assistiu jogo de futebol em lugares Diferentes. inusitados. Não, olha, eu não sei, mas Uma das. Coreia do Sul, Heráclion foi o ponto alto, entendeu? Pô. Os caras são loucos, meu, maluco.